Bom, bom dia a todos. Eu agradeço muito a organização do evento, a Ana, a Joana, Eduardo. É um prazer estar aqui com os colegas, né? Trabalhamos juntos aí no projeto temático, a Ana também no GT, então, muito bom estar aqui. E eu estava falando com a Ana, quando eu cheguei com a Ana Castro, que foi ótimo ela ter me pautado, porque isso me fez olhar mesmo para o acervo, porque o tema é amplo e muitas possibilidades, né? Então, eu, na verdade, trouxe só essa lâmina para falar um pouco sobre os fundos e coleções que foram integradas ao acervo do museu ao longo do século XX. Então, o total, começando ali pela coleção Henrique Bernadelli, 36, até a última coleção, que é do Tércio Gaudêncio, nós temos aí cerca de 40 mil documentos, né? E eu fiz esse recorte, de fato, muito na linha do que a Ana Cássia pediu. São todas elas coleções que têm interesse para os campos da arquitetura, urbanismo, design, ornamentação arquitetônica e artes decorativas. Esse recorte também foi pautado, é aquilo que está hoje disponível no nosso banco de dados, né? Então, eu também tive essa preocupação. E foi interessante, porque, ao fazer esse recorte, eu fui muito pelas áreas mesmo, levantando algumas... Eu vou falar um pouco desses estágios distintos de trabalho que elas já receberam em termos de tratamento, mas a primeira coisa que me chamou a atenção é que são fundos e coleções de profissionais liberais. Eu acho que isso é interessante para a gente pensar políticas de acervo, quer dizer, esse tipo de coleção costuma chegar, e fundo costuma chegar em bibliotecas e museus, né? E branca e masculina, né? Então, aí, quando eu me dei conta disso, falei, nossa, vou procurar ver que coleções de mulheres eu tenho. E, de fato, o que eu encontrei confirma um pouco a regra, porque assim tem a Julieta de França, que é um documento que a Ana Paula Simeone trabalhou, e foi bárbaro, porque ela resolveu doar isso para o museu, e a Nairo Promola, que é uma artista plástica, que ela também doou a sua coleção. Mas, comparado com essas quantidades, é muito inexpressivo, né? Mas isso, de alguma maneira, já denota um pouco o perfil de... Acho que para a gente pensar em política de aquisição, né, de procurar pesquisar esse tipo de nicho, porque os profissionais liberais dessas áreas acabam acumulando, e até por não integrarem instituições, os acervos ficam com a família. Então, eu acho que isso é um dado importante quando a gente pensa em buscar, de uma maneira mais ativa, né, coleções para serem integradas ao acervo. Esses 7 conjuntos, né, que eu propus como recorte, eles também são bem exemplares de alguns desafios que tocam o enunciado desse seminário, Arquivo e Preservação. Eles se encontram em estágios, embora todos estejam no banco de dados, eles se encontram em estágios muito distintos de catalogação e pesquisa. Se parte do conjunto integrou o seu acervo por uma política de aquisição ativa e coerente com as atividades de pesquisa e curadoria da instituição, isso não significa necessariamente o mesmo fôlego para o seu tratamento. Por outro lado, conjuntos muito mais antigos, como o do Bernadelli e do Fundo Aguirre e do BESE, ainda carecem de um investimento na sua qualificação, né? A gente teve um investimento em parte, mas são coleções ainda que podem render muito em termos de pesquisa, e pesquisa, isso eu acho importante frisar, que qualifiquem esses documentos nos bancos de dados também, que permitam que eles sejam de uma maneira muito fácil, e não só por meio dos artigos, né, mas também pelo próprio banco de dados, eles permitam aberturas para outros recortes e qualificação. E aí eu quero falar um pouco da razão disso. Então, vejam, a gente percebe também uma incidência, né, a partir de 2003, na verdade, em 2000, né, com a coleção do Werner Haberkorn, ela chega em 99, mas começa a ser trabalhada em 2000, e que tem muito a ver com as linhas de pesquisa do próprio Museu Paulista, que foram se consolidando na década de 2000, com uma atenção especial ao universo do trabalho e história do imaginário. Então, as 3 últimas, elas estão muito ligadas a isso, né? Sobretudo as 2 últimas coleções, que procuram valorizar coleções ligadas ao universo do trabalho, aí no caso da tipografia e no caso do Orestes Cercelli, das artes decorativas, né? E aí pensar um pouco qual a razão desse descompasso entre as várias coleções, que eu acho que isso toca diretamente ao tema aqui,
Porque quando nós tratamos de preservação dos acervos, como esses, nós estamos falando de uma série de ações coordenadas, né, que tocam documentação, pesquisa e conservação. E esse trio ele representa uma definição clara, primeiro, de caminhos metodológicos, quer dizer, não é universal, maneira, quer dizer, lógico, todas as coleções estão com a sua catalogação, que eu chamo sumária, né? Então, elas são os dados do objeto, as medidas dos objetos, material, técnica, título, legenda. Isso é o básico, né? Eu digo, para além disso, depende de caminhos metodológicos, o que você vai optar, né, por explorar naquele... E isso tem que ser uma camada que pode ir se acrescentando. Eu acho que a gente tem alguns exemplos aqui que eu vou tocar, que isso fica muito claro. Mas depende, portanto, dos caminhos metodológicos, do que vai se valorizar, de tempo, equipe e investimento financeiro, né? Via de regra, lá no museu, a gente não consegue alinhar as três coisas, né? Então, nós temos coleções que demoraram anos para serem tratadas, e o trabalho, na verdade, não tem fim. Isso também eu acho que é um dado, quando a gente pensa em sistemas documentais, pensar que eles são dinâmicos, eles precisam ser dinâmicos. Eu acho que a chave está muito na maneira como você constrói esses bancos para absorver, serem capazes de absorver novos pensamentos, novas direções mesmo. Quer dizer, há 30 anos atrás, trabalhar com descritores de imagem fotográfica não era dado, né? Então, eu acho que, assim como daqui a 30 anos adiante, outras questões vão aparecer, que, então, o banco ele precisa ser dinâmico o suficiente para se adaptar, não ser enrijecido nesse sentido, né? Então, nós temos algumas coleções que demoraram muito tempo, né? E outras que esse tempo é muito abreviado, né? E eu trouxe aqui 2 exemplos que a diferença, eu acho, que é a possibilidade, e eu acho que isso toca diretamente essa articulação necessária entre as faculdades e os acervos desses museus universitários, que é a possibilidade de articular projetos de pesquisa com a curadoria de acervos, que foi o que aconteceu para mim. Acho que foi uma experiência incrível, né, com o projeto temático São Paulo Estrangeiros e a Construção da Cidade, né, que minha colega, Ana Lana, coordenou. E aí os 2 caminhos para explorar o potencial das coleções, ele só foi possível mesmo nesse contexto universitário. O primeiro caso é a coleção Werner Haberkorn, que é essa coleção adquirida em 2002. Ela teve, então, são tá ali, 1.065 itens, né? Ela foi adquirida em 1999, mas a gente efetivamente começou a trabalhar com ela em 2002, né? Fotografias, cartões postais, álbuns e toda uma documentação arquivística que não está contemplada aqui, que são as notas fiscais, o trabalho um pouco dos bastidores, né? Quer dizer, da editora Fotolabor como negócio mesmo, né? E isso é muito raro da gente conseguir, né? De você ter essa documentação, que é uma documentação que geralmente é descartada e só vai aquilo que é o produto final, né? Então, é uma coleção, o Ricardo Mendes foi muito importante, ele fez a mediação nossa com a família, e foi uma doação, foi uma aquisição que nós fizemos dessa coleção, né? Essa coleção ela demorou 10 anos, mais de 10 anos, para ser tratada. É muito interessante. Então, o tratamento básico foi dado, ela se completou, mas nesse processo de tratamento, ao longo dos 10 anos, não foi só uma questão de dificuldade, de morosidade, que isso é um caso, é o próprio ritmo das atividades da instituição, sobretudo com a formação de alunos, né? E esse é o ponto que eu queria deixar aqui, ao final, para a nossa reflexão. Ela foi objeto de um projeto... ela não foi objeto de um projeto específico. Portanto, ela se desenvolveu por esse ritmo, que foi ditado, sobretudo, pela formação de graduandos e pós-graduandos. Ao longo desses 10 anos, foram 6 bolsas e estágios de graduação. 2 delas evoluíram para pesquisas de mestrado e atendeu uma outra pesquisa de mestrado, que foi da Mariana, né, a orientanda do Lira. Nós tivemos, ao longo desse processo, um convênio internacional com o Instituto de Investigações Sociais José Maria Mora, né, que é do Laboratório de Estudos Audiovisuais, que é na Cidade do México, e que permitiu inserir a produção do Werner Haberkorn no contexto latino-americano de editores de postais, num projeto que mapeou e disponibilizou as referências em um banco de dados de editores alemães no México, Brasil e Argentina.
E quando, do projeto temático, que iniciou em 2007 e em 2011, nós avançamos com novas abordagens, especialmente no que se refere à série fotográfica relativa à região central, nos anos 50. A identificação das edificações, data e construção, né, e um processo de georreferenciamento integrou o banco de dados desenvolvido especialmente para o projeto e retornou depois também para o nosso banco. E, durante esse projeto, outros bolsistas recém-formados, as bolsas técnicas, né, também participaram do processo. E aí eu queria só mostrar. Esse daqui é muito recente. Na verdade, nós começamos a disponibilizar os nossos acervos no GLAM, que é o Gallery Libraries Archives and Museums, em 2017, uma parceria com o professor João Pechansky, que é do CEPID de Matemática, o Neuromat, e é professor também da Casper Libero, né? Então, nós já disponibilizamos pinturas, foi o primeiro lote, né? E, na sequência, as fotografias, né? Então, ao longo desses 10 anos, eu acho que a questão da formação foi fundamental para que a gente pudesse qualificar. Mas, a cada uma dessas inserções, né? Por exemplo, foi uma surpresa entender o Werner Haberkorn no contexto dos editores alemães na América Latina, uma coisa nova que não havia passado pela nossa cabeça, e aí, nesse trabalho, a gente conseguiu ver muitas semelhanças entre a produção dele e a produção de editores alemães no México, na cidade do México, e em Buenos Aires, né? E, na verdade, a coleção ela teve um momento de ampla difusão, que foi em 2014, com um catálogo que foi editado, e eu acho que aí a gente conseguiu completar de uma maneira muito bacana, e 2 exposições sobre a vida do Werner Haberkorn, mas tocando especialmente na questão do estúdio mesmo, né, e identificando um pouco desses postais e a contribuição deles para a gente entender a história da cidade. E aí, sobre essa questão das opções metodológicas mesmo de tratamento, eu quero mostrar para vocês. Aqui a gente já está no Werner Haberkorn, né? A coleção dele. Então, vejam, a gente pode entrar aqui na imagem, mas todo esse trabalho que está aqui, que são os chamados descritores, é a nossa metodologia, né, de descrição das imagens no nosso banco de dados. Ao transportar isso para a Wiki, e aqui é a surpresa que eu estou ainda sob impacto, né, porque isso aconteceu de 2017 para cá, não com essa que deu certo, mas com todas as outras que não estão documentadas, porque quando você joga aqui, fica muito claro o investimento necessário, e eu acho que é para isso que nós temos que começar a nos preparar, eu digo assim, os museus, com essa realidade, que é a realidade que exige metadados muito mais trabalhados e uma descrição das imagens que permite fazer isso. Quando eu entro aqui no edifício Martinelli, né, eu vou daqui para o verbete do edifício Martinelli. E aí as coisas começam a ficar todas ligadas, né? Então, aí o acervo aqui, porque ele conseguiu ser qualificado nessa medida, ele vai permitindo esse trabalho. Então, isso foi uma surpresa para mim, e eu digo, ainda estou sob impacto, porque aí eu percebi o quanto que a gente tem que investir ainda em outras coleções que poderiam permitir esse tipo de salto hoje, que em parte é feito por humanos, mas em parte é feita por robôs. Porque a varredura, a partir daquelas palavras-chave que nós vimos, ela é feita por robôs e que vai localizando os verbetes correspondentes, né? Mas, de qualquer maneira, esse daqui é o bom exemplo que eu posso mostrar, que a gente ainda não avançou. No banco de dados do projeto temático, foi até o Marcelo que trabalhou com isso, quando a gente amplia a imagem, e alguma coisa que foi feita aqui também com a pintura da Várzea do Carmo, numa outra página, que não vai dar tempo para eu mostrar, estava georreferenciado. Você passava o cursor em cima do edifício e aí você tinha o nome daquele edifício, né? Então, que é mais legal ainda. Mas aqui já funciona também, porque aí você vê a imagem, ou é outra imagem, não é a mesma, né? E quando nós começamos, a gente aplicou os descritores de uma maneira ainda genérica, e foi ao longo do trabalho de alguns bolsistas de pós-graduação e depois com o temático que a gente foi identificando os edifícios.
E aí, podendo fazer esse link, que agora já foi um robô que fez, né? Mas tudo para dizer da importância, e por isso que eu falo também das opções metodológicas, dos caminhos, do que você escolhe para descrever, o investimento nisso, né? Obrigada. O outro exemplo é o exemplo da coleção Cercelli, que eu trabalhei diretamente com ela, e aí os ganhos foram numa outra medida, né? A coleção Cercelli é uma coleção de um artista. Deixa eu voltar lá. Mas eu falo aqui, acho que é uma coleção de um artista decorador italiano, que chegou no final do século XIX e faleceu em 1927. E essa já tem um percurso bem distinto. Na verdade, ela chega ao museu, não era uma coleção inédita, já havia sido trabalhada pela Ivoti Macambira, mas continuava com a família. Na verdade, foi por conta da minha pesquisa de doutorado que eu acabei encontrando, indo na casa da família, e encontrei toda a coleção lá. E aí, num trabalho, eu comecei a trabalhar com a coleção lá, e elas depois se dispuseram também a doar parte e vender uma parte da coleção. E aí, essa coleção, que tem 1.065 itens, são 130 projetos originais, também uma coisa rara, porque são projetos de pintura decorativa, de residências, né? Alguns pigmentos, tintas, folhas de ouro, que chegou, alguns objetos, ferramentas de trabalho. Mas o mais interessante, e que eu acho que teve uma contribuição para a gente pensar o estatuto desses artistas decoradores italianos, eles estavam muito atualizados com o que estava acontecendo na Itália naquele momento. Então, o que eu encontrei na biblioteca, eu não encontrei correspondente no que havia aqui na biblioteca da Poli, na verdade, né, de formação no mesmo período de arquitetos, engenheiros arquitetos, né? Quer dizer, para as artes decorativas, esse contingente de italiano, e aí o Cercelli me parece que ele é exemplar, porque a própria neta do Cercelli conta como eram disputados, quando chegava na livraria, essas séries importadas, pelos artistas decoradores, né? Então, todos deviam ter mais ou menos uma biblioteca assim. Então, são os modelos de arte, uma série de repertórios, a maioria de editoras do norte da Itália, e que mostrava os artistas italianos como eles estavam trabalhando. E o Cercelli usava isso para a inspiração dos seus trabalhos, dos seus projetos decorativos, né? No caso da coleção Cercelli, foram 2 anos para ela ser tratada inteiramente, né? Então, não só porque fazia parte da pesquisa, mas aí esse eu acho que é um dado muito importante. Com o projeto FAPESP, e isso foi inédito, a gente teve que fazer uma justificativa, eu me lembro disso, nós conseguimos tratar do ponto de vista da conservação física. E eu acho que isso foi um passo muito importante, da FAPESP entender que, para que aquela coleção pudesse ser mobilizada para a pesquisa, ela precisava daquele tratamento físico mesmo, higienização, limpeza, conserto de pequenos reparos, né, colocar nas embalagens. E a FAPESP arcou com tudo isso, com bolsistas técnicos que trabalharam também nisso. Então, novamente, a questão da formação aparece. E o resultado imediato, além da descrição, muitos artigos, foi um vocabulário controlado, ele ainda é um piloto, a gente fez em 2010, e esse vocabulário controlado eu desenvolvi com os alunos de graduação e bolsistas TT. Porque eu queria fazer o mesmo tipo de descrição de conteúdo das pranchas, mas eles não tinham vocabulário. Como que você descreve o que está ali, as volutas, tudo? Então, nós elaboramos um vocabulário controlado, ilustrado, e assim, uma coisa muito, muito objetiva e pragmática, usando os dicionários de arquitetura, usando o que estava já disponível na Wiki, para que os estagiários e bolsistas pudessem identificar aquilo e aplicar também na forma de descritores, né, as palavras-chave que pudessem levar a localização, então, das pranchas relativas aos desenhos de pintura decorativa, né? Mas aqui, eu acho que neste caso, além da questão da formação, o importante foi pensar esse movimento que começa a aparecer, e eu tenho contato com pesquisadores na área de fotografia e de grandes acervos que começam a aparecer do século XX, para cá, e falo de fotografia, eu já olho para o Eduardo, né? Onde muitas, por conta
da valorização das fontes fotográficas, muitas pesquisas acadêmicas começam a se desenvolver, mas que não têm acervos organizados, que localizam esses acervos com a família. E acaba que a universidade vai se encarregando do tratamento. Então, é um movimento que começa a acontecer. Acho que um exemplo muito interessante é um exemplo do Foto Bianchi, são 40 mil negativos em Ponta Grossa, e ela fez um pós-doc no museu justamente para se qualificar, para enfrentar. Essa coleção foi para a Casa da Memória, e a Universidade Estadual é que tem bancado o tratamento todo da coleção. Então, de novo, esse trabalho onde a universidade, para qualificar os acervos para a pesquisa, acaba investindo no básico, que é a qualificação primeira dela, que é a organização, a higienização, a conservação e a documentação desses acervos, né? E aí, já me encaminhando para o final, eu gostaria de deixar como uma reflexão esse tema da formação, que eu acho que bem poderia integrar o título do seminário, porque, sem dúvida nenhuma, a qualificação dos acervos do Museu Paulista, tanto do ponto de vista da documentação como da conservação física, e também da difusão educativa, é resultado de muita atividade de formação dos alunos, de graduação e de pós-graduação. E esse é um diferencial dos museus na universidade. E eu acho que isso é algo que a gente precisa, eu não sei, criar um caminho que seja mais natural, né? Que não só a nossa abertura, no caso do Museu Paulista, de vagas para estágios, que foi um pouco o caso do Werner Haberkorn. Eu me lembro que o primeiro bolsista que trabalhou era um paraguaio. Aí ele se deparava com essas imagens de cidade, ele falava, nossa, eu não conheço nada, né? Mas ele foi escolhido pelo COSEAS. E aí a gente fez uma ida para o centro da cidade, mas eu acho que a gente conseguiria ter muito mais rapidez para qualificar essas coleções, se nós pudéssemos integrar a questão da formação, até porque, no caso do Departamento de História, e eu posso dizer porque eu fui formada pela Casa, dou aula na pós-graduação, o contato que eles têm com essas fontes é de alguma coisa já pronta, e não o entendimento que isso é um trabalho a ser feito, quer dizer, o arquivo ele não nasce pronto, que ele é um investimento, que ele depende de opções, e que, muitas vezes, isso é construído para a par com a pesquisa que está sendo desenvolvida, né? Então, eu acho que esse tipo de consciência para a formação de graduandos mesmo é muito importante, né? Entre as coleções, aí eu vou fazer aqui um pouco de propaganda, né? Entre algumas coleções que podem sofrer esse tipo de tratamento, temos aqui, né? Tem a coleção Egídio Colombo, que, assim, em maio a gente fez uma exposição que eu tive o prazer de dividir a curadoria com Chico Homem de Mello, e foi uma delícia, porque quando a gente começou a tratar essa coleção, ela está meio nesse estágio básico, não tem descritor, não tem nada. Ela tem, assim, ela foi inteirinha tratada, higienizada, está nas embalagens, são nas embalagens definitivas, né? Elas foram abertas as fichas, você tem um nome, um título, legenda, mas não tem descritor, não tem nada. E elas, assim, são embalagens. O Egídio Colombo, ele foi da FAO, um arquiteto, ele faleceu em 2013, e, para fazer um trabalho de design, ele começou a coletar embalagens, né, de todo tipo, rótulos e embalagens, né, e ele, assistindo uma entrevista de uma diretora do museu, achou que seria o destino. São cerca de 5 mil rótulos e embalagens. Quando a gente começou a tratar, a gente falou, nossa, é uma loucura, a gente está tratando com todo papel de bala, né? Porque tem muito papel de bala. Mas hoje eu não me arrependo do investimento que foi de colocar embalagem, higienizar os papéis de bala, porque a própria exposição mostrou o enorme interesse. A exposição, nesse caso, não coroou um projeto de pesquisa. Ela meio que, eu considero uma exposição fruto, sobretudo, de uma mostra, para que a gente pudesse atrair interesses. Então, nós fizemos 2 mesas para discutir. Eu acho que tem, assim, um campo interessantíssimo do design e da tipografia também, que pode ser trabalhado ainda com essa coleção. E a do Tércio está super virgem, né? São florões, vejam, 28 mil. Ele era um encadernador que faleceu também em 2014. Então, nós temos máquinas de encadernação, famílias de tipos, porque, na medida que as
gráficas iam sendo desmontadas, ele ia se apropriando dessas fontes, porque ele precisava isso no ofício dele de encadernação, e florões, nervuras, tudo que concerne a um processo de encadernação. Então, é um material que chegou em 2015. Eu vou começar a investir na parte de conservação, no mobiliário, mas nós também começamos a fazer algumas oficinas com parte desse acervo, que é um acervo que não foi tombado, né, e fazendo alguns exercícios de douração manual, porque eles têm. E os ferros são lindos, os ferros de dourar manuais são maravilhosos, né? Então, é uma coleção que ela está aqui, porque eu acho que ela é muito importante e de interesse, acho, para o campo do design, mas essa é uma que ainda não foi nem para o banco de dados, mas ela figurou na exposição Efêmeros. Então, também nesse sentido de falar, hello, nós temos alguns acervos aqui que podem ser mobilizados pela pesquisa. E, para finalizar, né, a primeira, que é do Henrique Bernadelli, ela teve um tratamento interessante, ela está toda catalogada, precisa passar por uma reprodução em alta resolução, mas já está com descritores, né? O Bernadelli, na verdade, a coleção veio por conta das relações do Bernadelli com o Afonso de Toné. Quando ele falece em 1936, a família doa. São esboços, e aí o interesse maior, além dos esboços de figuras humanas e tudo, é também a parte de artes decorativas, porque ele investia, ele fazia muitos desenhos para diplomas. Então, toda essa parte é uma parte que ainda está por ser tratada. A gente tem apenas os descritores aplicados. Foi um trabalho bem bacana que a Frances Melvin Lee, que hoje está no Instituto Hercule Florence, fez, mas ainda também é um trabalho a ser desenvolvido. Mas, enfim, eu queria fazer essa apresentação e chamar a atenção para esses dois pontos. Primeiro, como projetos de pesquisa podem qualificar, e isso é importante que ela se torne uma norma. O projeto temático, que hoje eu estou também inserida, coordenado pela Ana Magalhães, também está qualificando outras coleções. Então, isso começa a se tornar uma nota. Então, é um avanço entender que essa parte técnica de conservação, ela rende pesquisa, em primeiro lugar, e ela é absolutamente necessária para qualificar. E o segundo tema é o tema da própria formação dos alunos de graduação e de pós-graduação. E assim, encerro a minha fala. Obrigada pela atenção.